Bom, gente, vocês estão conseguindo conectar aí? Tem alguém acompanhando? Vamos fazer um teste aí em relação ao áudio. Como é que está o áudio? Estão me escutando bem? Alguém aí faz um sinal em relação ao áudio. Como é que está o áudio? Tá legal o áudio? Boa noite, gente. Legal, preciso de um feedback em relação ao áudio. Sim, tá legal então, né? Que bom, que áudio ótimo. Olha, está faltando aqui um minutinho para nós começarmos a nossa live. Então faça o seguinte, agora você vai entrar aí no seu grupo de WhatsApp, você vai perturbar os seus irmãos da igreja e vai dizer para eles assim: gente, já estamos nos preparando para a nossa live, né? Dessa que se transformou na quinta-feira. Então vai chamando aí o pessoal, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar na nossa live, que olha, tem um assunto bem legal para nós compartilharmos nesse Palavra de Paz ao vivo, excepcionalmente nessa quinta-feira, não é? Que legal, estou gostando de ver aí o pessoal. Que bom que o áudio tá top hoje, né? E semana passada ficou muito devagar o nosso áudio. Boa noite, meu irmão, boa noite. É uma alegria estar com vocês ao vivo nessa noite, não é? E talvez durante a live a Jana consiga chegar, que ela teve que trabalhar excepcionalmente hoje devido à correria que nós estamos tendo aí no nosso sistema público de saúde, não é? Então ela teve que tirar plantão hoje, tá? Mas eu acho que durante a live ela chega e participa aqui com a gente, para vocês também verem ela, não é? Na nossa transmissão aqui na nossa live. Olha, vamos lá, vá chamar o seu irmão, né? Vai chamar as pessoas do seu grupo e também os seus amigos, né? Os seus amigos, os seus parentes, para juntos participarmos dessa live. Olha, vou dar um tempinho mais, vou dar mais um tempinho, porque tem muita gente entrando. Eu estou aqui de olho em vocês que estão entrando. Que legal, que bom. Estou feliz de ver quanta gente entrando para nós juntos compartilharmos uma palavra de paz, que é o que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, né? Eu acho que hoje eu vou estar um pouquinho mais profissional do que na semana passada, que foi a minha estreia, né? Estreia na... Você vai chamar aí as pessoas para participarem com a gente desse momento. Eu já estou aqui organizando o meu material para compartilhar com vocês um texto das Escrituras do nosso Palavra de Paz, excepcionalmente nessa quinta-feira, não é? Que coisa, gente! De quarta transformou-se na quinta-feira. Então vamos juntos? Chame seu irmão, que vou dar mais um tempinho para juntos começarmos a nossa live dessa palavra de paz que vai acontecer ao vivo, não é? Com você. Então vamos lá, chama o pessoal, que eu estou organizando aqui o material da nossa conversa dessa quinta-feira. Estou aqui, olha, você que está chegando agora, eu estou aqui organizando o meu material enquanto nós esperamos você chamar o seu irmão do seu grupo e também os seus amigos, seus parentes, para participarem desse momento aqui com a gente, nessa live, de um programa que nós criamos, não é? Nesse período de lockdown aí,
relativo da cidade de Manaus. E nós temos 3 vezes por semana, e hoje, substituindo de ontem, né, que seria ao vivo, será hoje ao vivo, não é? Para repor o que não tivemos ontem. Então, enquanto você chama aí as pessoas para participarem, eu estou aqui já organizando nosso material, que vai ter um assunto bem legal, muito legal para nós compartilharmos nessa live dessa quinta-feira à noite, ok? Então chama o pessoal para nós participarmos juntos. Olha que legal, já temos 121 pessoas, viu? 121 pessoas, a conexão de algumas caíram, mas já está subindo de novo. Então, olha, você que está chegando agora aqui com a gente, já estamos nos preparando para nós começarmos a nossa live, que era para ter acontecido ontem, não é? E por percalços não aconteceu. Então, gente, que bom estarmos juntos, estar com você aqui participando, né? Eu fico tão feliz de nós podermos ter esse momento juntos, apesar de nós não estarmos fisicamente no mesmo espaço como o nosso auditório na igreja, mas nós estamos aqui, não é? Estamos juntos pela telinha, compartilhando esse momento tão precioso em momentos desagradáveis como esse que estamos vivendo, não é? Então faz-se necessário nós estarmos juntos, mesmo na dificuldade, não é? Agora me deu vontade de espirrar. Deu vontade de espirrar ao vivo na live. Olha, vai entender. Não é Covid, viu, gente? Não é Covid. Está mais para rinite do que para Covid, tá? Não é Covid. Estamos juntos sim, meu irmão. E, gente, na nossa live do Palavra de Paz de hoje, primeiramente eu quero me desculpar com vocês, não é? Que ontem nós tivemos um contratempo. E olha, eu sou bem sincero, não é? Eu confesso que eu esqueci. Não que não é importante para mim, é que é algo que ainda não faz parte da minha rotina. E ontem eu tive um dia bem corrido, bem agitado. E o meu pai, não é? Muita gente orou pelo meu pai, que ele estava bem doente. E nós já podemos até hoje colocar nos agradecimentos, se ainda não foi colocado, né? O pulmão estava com 70% do pulmão tomado. E como Deus é bom, não é, gente? Obrigado pela oração de todos. Ele está quase 100% já, não é? E não finalizando o tratamento, porque os níveis de plaqueta sanguínea estão elevados e ainda precisa regularizar, mas já reduziu, acho que 60% a 70% da medicação e está bem próximo da normalidade. E é isso que nós queremos, né? Que nós queremos também com todos os nossos irmãos, aquela lista que nós estamos orando. E é muito importante nós entendermos que em momentos também conturbados como esse, Deus está no controle. Às vezes é tão difícil, não é? Nós colocarmos isso na nossa mente. Eu não esqueço uma vez a palavra de um pastor muito experiente, onde ele disse a seguinte frase: a pessoa mais difícil de ensinar é a nós mesmos. Porque é muito fácil nós dizermos ao outro para manter a paz em Cristo Jesus, manter a tranquilidade em Cristo Jesus, mas é importante nós dizermos isso à nossa própria alma. E quando nós entendemos que Deus ele está no controle de todas as coisas, independente do que esteja acontecendo, isso traz paz ao nosso coração. Por isso que hoje, nessa noite, que era para ter sido ontem, mas é hoje,
eu quero compartilhar com vocês um trecho muito especial do livro de Atos. Mais precisamente no capítulo 12 do livro de Atos. E um trecho que vai mostrar, né, essa paz, essa confiança, independente das circunstâncias que estejam acontecendo. É muito importante você entender isso. Não é só quando tudo nos vai bem. Não é só quando as coisas acontecem numa perfeição agradável. Não, gente. É também quando as coisas estão ruins. E o que é muito legal no livro de Atos é que ele vai relatar como é que foi a igreja naqueles seus primeiros anos de existência depois da ascensão de Jesus. E a primeira parte do livro, né, que é antes de surgir o apóstolo Paulo, nós observamos ali que uma perseguição implacável veio sobre os irmãos ali na cidade de Jerusalém. Uma perseguição implacável. E essa perseguição, o ápice dessa perseguição foi com a morte do primeiro mártir que nós conversamos e nós sabemos, o Estevão, né? E a perseguição não parou aí na morte dele, né? Continuou aquela perseguição implacável sobre a igreja. E aí nesse capítulo 12, que eu quero ler com você, né, é muito interessante, que nos diz assim, eu estou olhando aqui no capítulo 12, eu estou vendo a partir do versículo 1, tá? Se você vê eu fazendo muito assim com meus olhos, eu acho que eu tenho que pegar o meu óculos, né? Então vou fazer o seguinte, 5 segundos, a minha bolsa está uns 2 metros longe de mim. Eu vou pegar a minha bolsa e você chama mais alguém para participar com a gente nesse momento, tudo bem? Pronto, olha, peguei minha bolsa aqui e eu vou tirar o óculos, que aí eu vou ler o texto, né, com mais facilidade. Alguns irmãos dizem, pastor, o senhor tem que se assumir logo, que o senhor precisa usar óculos. É verdade, só que tem um detalhe, esse meu óculos só é para leitura. Então eu não posso usar a todo momento, né? Quando eu preciso, cadê o óculos? Cadê o óculos? Ih, tá lá no carro, tá na bolsa. Agora pronto, olha. Pronto. Então aqui eu quero que você então acompanhe. Se você não tiver, né? Se você não tiver com a Bíblia, não tem problema. Você vai acompanhar a leitura aí comigo, que eu vou fazer agora. Ficou até mais nítida as palavras aqui da minha anotação. Agora eu tenho certeza que começa no verso 1, tá? Eu estava com dúvida. Acredita isso? E olha lá comigo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Olha que interessante. Vamos fazer uma pequena pausa para que nós possamos contextualizar aqui esse momento, né, o que estava acontecendo. Quando você olha Herodes, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Que Herodes era esse? Porque nós olhamos nas Escrituras, pelo menos, menção a 4 Herodes. E este Herodes aqui, não vá confundir com Herodes o Grande, aquele Herodes responsável pela morte das crianças no nascimento de Jesus. Na verdade, aquele cara era um maníaco, uma pessoa perturbada. Este Herodes, na verdade, propositalmente, ele recebe o nome apenas de Herodes aqui por Lucas, né, que foi o homem usado por Deus para registrar aqui o que temos no livro de Atos, pelos feitos, pela expansão do seu governo, que foi comparada à do seu avô. O seu avô era Herodes o Grande. Aqui nós temos Herodes Agripa I. Era o Agripa I. Você lembra que nós até aprendemos recentemente, nesse ano que passou, numa matéria na igreja, e vimos, né, até chamamos de Gripadinho 1, Gripadinho 2, né? Esse era Agripa I. E Agripa I era neto
de Herodes o Grande, aquele famoso Herodes o Grande que deu início àquela construção, ampliação do pátio do templo, né, aquele grande templo em Jerusalém. E Agripa I, ele era neto, né, de Herodes e, na verdade, era filho de Aristóbulo. Aristóbulo, se você está com a sua memória razoavelmente boa e participou com a gente do seminário ano passado, Aristóbulo era filho de Herodes o Grande com Mariana. E Mariana, né, era uma asmoneana, descendente dos asmoneus. E ele, então, né, Herodes o Grande casou com ela, com Mariana, teve Aristóbulo. E Aristóbulo, olha o que é interessante, né? Até nós falamos disso, era tão mega maníaco, Herodes o Grande, que ele matou o próprio filho com medo, né? Com medo de o mesmo acabar tomando o seu reinado por capacidades superiores ao pai. E tudo isso inflamado por sua irmã, né? Por sua irmã, e ele acabou matando o próprio filho. Mas antes de Aristóbulo morrer, nasceu aqui, não é, o chamado Agripa I, que inclusive estudou na cidade de Roma. Ele morou na cidade de Roma há muito tempo, não é? Se especializou na cidade de Roma. Roma era o grande centro científico, acadêmico do mundo daquela época. E na cidade de Roma ele fez muitas amizades. E uma grande amizade que ele fez foi com Gaio, que veio a substituir Tibério, o imperador Tibério, né? Depois da sua morte. E nessa amizade, Gaio o constituiu tetrarca, né, de uma região ali onde hoje nós chamamos de Palestina, no lugar de Herodes Filipe, que é um outro Herodes que nós observamos aparecer nas Escrituras. E isso se deu aproximadamente em 34 depois de Cristo, né? E quando ele foi empossado ali, né, por Gaio, que se tornou imperador, e com o passar do tempo, ele foi ampliando o seu domínio, né, o seu governo, o seu território, o território que ele governava, e foi ampliando aos poucos. E depois ele pegou os domínios ali da Galileia, da Pérea, não é? E olha que interessante, por isso que Lucas registra como Herodes, porque ele se tornou em expansão, em governo tão grande como seu avô, Herodes o Grande. Até que Agripa I, ele pegou e passou a governar a região da Judéia, onde ficava a cidade de Jerusalém, onde foi o berço do cristianismo. Tudo partiu dali, né? Tudo partiu ali da cidade de Jerusalém. Então, olha o que é interessante, quando ele anexou ao seu domínio a região da Judéia, ele queria de alguma forma conquistar a simpatia do povo judeu. E ele percebeu então que o povo judeu ficou extremamente satisfeito quando ele prendeu alguns dos apóstolos, né, inclusive Tiago, irmão de João, que acabou vindo à morte. E como isso trazia a simpatia do povo judeu, ele deu continuidade nesse intento. E aí prendendo o apóstolo Pedro, para agradar o povo, para conquistar a simpatia do povo, né? Depois que a gente entendeu muito bem esse contexto histórico, nós podemos continuar na leitura do texto. Então vamos lá. No versículo agora nós vamos continuar lendo, verso 6. Tendo-o prendido, o apóstolo Pedro, né? No caso que ele prendeu, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava
intensamente a Deus por ele. Parece a igreja hoje, não é? Está orando intensamente a Deus por tudo isso que está acontecendo hoje no nosso meio, na nossa sociedade, né? Tanto terror, tanto medo, tantos amigos, tantos parentes estão ficando doentes, alguns vindo a óbitos, outros se recuperando, mas o sofrimento tem sido marcante nesses tempos que nós vivemos na nossa sociedade. E olha que interessante. Os 7 dias que seguiam a Páscoa eram dias santos. Então ninguém podia ser executado durante esses dias. Exatamente por isso que Pedro estava no cárcere. Herodes esperava passar esse período que era sagrado para os judeus, para que depois desses 7 dias, aí sim, ao final desse período, trouxesse Pedro a julgamento público, mas o objetivo era só um: executar Pedro, assim como Tiago foi executado. Né? O primeiro apóstolo a morrer foi Tiago, exatamente por Herodes Agripa I, que tirou a vida dele. E aí, olhe comigo agora a continuação da leitura aqui no verso 6. Olhe só comigo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Olha que interessante. Você percebeu o nível da guarda que se fazia presente aqui, nesta prisão onde Pedro estava? Ele estava acorrentado a 2 guardas. Olha, parece que tratava-se aqui do Bin Laden, não é? Alguma coisa parecida, de um terrorista. Ele estava acorrentado a 2 guardas. E tinham 2 guardas do lado de fora, fazendo a guarda daquilo tudo. Agora, olha o que é interessante, gente. Embora Pedro estivesse na noite anterior do seu julgamento público. E qual a intenção do julgamento público? Fazer com que o povo decidisse pela execução do mesmo. E o povo, os judeus, os fariseus, com inveja, com ciúmes do grande poder de transformação, de salvação de Jesus Cristo que estava acontecendo naqueles dias da igreja. E para ter a simpatia do povo, o julgamento seria público. E essa era a intenção de Herodes Agripa, primeiro, conquistar a simpatia do povo na noite anterior do seu julgamento. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Isso. Ele estava dormindo. Meu irmão, se nós confiamos em Deus, se nós descansamos em Deus, em momentos como esse, nós dormimos. Você tem perdido o sono nas suas noites? É porque tem tido falta de confiança no Senhor. Se nós confiamos em Deus, nós descansamos. Sabe por que nós descansamos? Nós temos uma certeza: Deus está no controle.
E Pedro, apesar das perspectivas serem péssimas, apesar das chances serem mínimas, o que nós observamos aqui? Que ele estava descansando em Deus, porque ele sabia que nada iria acontecer se o mesmo não tivesse a permissividade de Deus. Isso é confiar em Deus. E ele ali estava preso quando o anjo apareceu. Aquilo foi tão inimaginável, tão surreal, que ele tinha dúvidas se era uma visão ou se de fato as coisas estavam acontecendo. Mas o que viu acontecendo foi que as algemas, as correntes caíram dos seus pulsos, da sua mão. Ele conseguiu passar por aquela grade que o prendia. E 2 soldados lá de fora não viram ele. Ele passou pelo primeiro portão, onde tinham 2 sentinelas, onde tinha um sentinela, depois que saiu da prisão. Passou pelo segundo portão, que também tinha um sentinela. Passou pelo terceiro portão, que se abria automaticamente, e esse portão deu para a rua. Provavelmente aqui era a Torre Antonina, onde ele se encontrava preso. E quando deu para a rua, foi que ele percebeu que ele estava livre. Olha o que fala aqui o nosso próximo versículo. Continuando a nossa leitura, o verso 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha o que é interessante. Sabe, às vezes nós temos tanto medo do que pode acontecer. Experiência de tantas pessoas apavoradas diante de tudo isso que está acontecendo. O medo de morrer, o medo de partir. Você só vai para a glória quando acabar a sua missão. A missão de Pedro não havia acabado. Ainda não era momento de acabar a missão dele. Não era momento. Tiago, irmão de João, e fica muito marcado aqui, irmão de João, porque era o Tiago, apóstolo, irmão de João, filho de Bezebeu. Não era Tiago, irmão de Jesus, que veio a ser uma coluna da igreja na cidade de Jerusalém. Tiago havia morrido, a missão de Tiago havia acabado, mas de Pedro não havia acabado. E meu irmão, quando a sua missão ainda não acabou, nem que você se encontre com o pé na sepultura, nem que você esteja ao ponto das pessoas dizerem não tem mais jeito, não tem perspectiva, Deus traz você de volta. Deus restaura a sua saúde. Deus faz com que você volte à vitalidade. A missão de Pedro não tinha acabado, porque ainda faltava muita coisa, gente. Pedro veio a se tornar um dos maiores, dos grandes líderes da igreja. Inclusive pastoreou a igreja de Roma. Sabe quando acabou a missão de Pedro? Mais ou menos uns 30 anos depois disso aqui. É interessante que na perspectiva humana, Pedro estava com o pé na morte, com o pé na cova. Era um julgamento público, a condenação era mais do que esperada, mas não era a hora dele. Ele foi morto aproximadamente 30 anos depois, por Herodes. Ou melhor, Nero, desculpa, não é? Foi morto 30 anos depois por Nero, depois daquele incêndio aí na cidade de Roma, que aconteceu em 18 de julho de 1964, onde os cristãos foram culpados e os principais líderes foram perseguidos, resultando na morte de Pedro e de Paulo, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Gente, você só vai quando chega a sua hora. Não esqueça nunca disso. Deus está olhando para nossas vidas. Tudo está debaixo do seu controle. Agora, para nós terminarmos, continuando aí no verso 12,
Olha o que diz aqui, né? Percebendo isso, ou seja, percebendo que não era uma visão, que de fato ele estava livre, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Essa casa é a mãe de Maria, do João Marcos, primo de Barnabé, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta! Olha só que interessante. Foi tão inesperada esse aparecimento de Pedro, batendo a porta, não é? E Rode conheceu a sua voz. Isso foi tão inesperado que, em vez de abrir a porta, ela deu marcha ré e foi lá dizer pro pessoal: Pedro está lá, ó, Pedro está aí na frente. E Pedro, doido para entrar na casa, para que ninguém o visse do lado de fora. E Rode, ela estava tão inusitada com tudo aquilo que, em vez de abrir a porta, correu para avisar as pessoas, né? Já aconteceu com você de você ficar surpreendido com uma situação assim tão extraordinária que você não sabe nem como agir? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Aí no verso 15, né? Eles, porém, disseram, os irmãos que estavam orando, olha que interessante, os irmãos orando por ele, né? Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Olha que interessante. Eles oravam pedindo pelo milagre, mas não acreditavam que o milagre podia acontecer. Não é interessante isso? Às vezes nós fazemos a mesma coisa, não é? Nós oramos pedindo milagre, mas lá no coração nós temos dúvidas se vai acontecer ou não. Nós oramos pedindo que o dinheiro apareça. Nós oramos pedindo que o mantimento se mantenha ali na nossa despensa. Oramos pedindo que as contas sejam honradas. Mas lá no coração tem uma dúvida. Será que de fato tudo isso vai acontecer? Interessante isso, não é? Muito interessante. Mas Pedro, continuando, para nós terminarmos de fazermos nossa oração juntos. Mas Pedro, no verso 16, continuou batendo. E quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Olha que interessante. Sabe o que é orar e achar que não vai acontecer? Foi o que aconteceu aqui. Exatamente isso. Ficaram perplexos, mas ele fazendo-lhes sinais para que se calassem. Travou, mas já voltou ao normal, tá, gente? Voltou ao normal. Eles ficaram perplexos e, em vez de abrir a porta e com silêncio, fizeram barulho. E Pedro, gente, silêncio, silêncio. Então Pedro, verso 17, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Gente, muitos de nós ficaremos perplexos com a ação de Deus. Muitos de nós. Se não acabou a sua missão, tenha certeza que não vai ser um Covid que vai derrubar você. Se acabou a sua missão e você for para a glória, glória a Deus por isso. Que a nossa missão acabe, como foi a do apóstolo Paulo. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas se não ainda está no fim, se não acabou a missão, Deus vai tirar você de toda essa dificuldade. Se você está orando para que toda essa tempestade passe, e você se encontra ali no olho do furacão, e você orando por isso tudo, confie que Deus está atento à sua oração. Ore, mas acredite que Deus está agindo por você. Tudo está debaixo do controle de Deus. Amém? Vamos terminar juntos participando do nosso clamor das 20 horas.
que já passou 2, 3 minutos aqui no meu relógio. Vamos juntos? Então agora, do lugar que você está, nós vamos nos unir em oração, ao mesmo tempo, clamando a Deus. Eu estarei orando aqui e vocês acompanharão aonde vocês estiverem. Vamos orar juntos? Oremos. Pai, antes de tudo, eu quero agradecer a Ti. Eu e cada um desses irmãos que estão acompanhando esse momento. Alguns em suas casas, outros nos seus trabalhos, onde estiverem. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que está atento a todas as nossas necessidades. E mesmo que a nossa fé seja tão pequena como aqueles irmãos que oravam pela libertação de Pedro, mas ficaram perplexos quando o mesmo aconteceu, mesmo com a fé pequena, nós temos certeza que o Senhor está atento às nossas orações. Pai, nós todos os dias clamamos por uma lista de pedidos, de parentes e amigos e alguns irmãos da igreja que estão doentes de Covid. Nós pedimos a Tua intervenção. Que o Senhor visite, que o Senhor ampare. Nós clamamos pelo milagre, ó Deus. Nós clamamos não um clamor de um iniciante, mas um clamor de um povo que já tem uma experiência contigo e sabe que o Senhor já fez coisas grandiosas e pode de novo fazer, dando um basta nisso tudo. Que o Senhor dê um basta, que todo esse pânico que tem tomado conta das pessoas, que o Senhor possa substituir com a paz no coração. A paz pela confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que todo esse sofrimento pode ser dissipado como uma nuvem levada pelo vento. E possamos viver em paz, em tranquilidade novamente. Que o Senhor abençoe a saúde de todos, ó Deus. Que o Senhor esteja consolando as famílias daquelas pessoas que estão partindo. Que o Senhor esteja tomando de conta, dando sobriedade, sabedoria aos que estão conduzindo tudo isso na nossa cidade, no nosso estado, no país, no mundo. Para que tome decisões acertadas. Que o Senhor possa estar indo à frente, ó Deus, dos empregos. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor pode fazer com que os empregos sejam preservados. Abençoe, Pai, que não tenhamos uma calamidade nos meses que se seguem. Que assim como isso veio de forma avassaladora, que vá como uma nuvem dissipada. Que tenhamos fé, a coragem, em meio a toda a tempestade, continuarmos firmes, inabaláveis e cumprindo a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. É no nome de Jesus que nós te rogamos e pedimos. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momento com você. Eu tenho certeza que ser hoje, na quinta-feira, foi um propósito de Deus. Talvez alguém que aqui está não estaria participando se tivesse sido ontem. E eu quero que você saiba que estamos juntos nessa caminhada. Nós não estamos tendo nossos cultos, mas conte com seus pastores para o que você precisar. Isso é muito importante. Conte com seus pastores para o que você precisar. E juntos nós iremos vencer tudo isso com a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. E não perca, viu? O nosso vídeo do Palavra de Paz de amanhã não será ao vivo, mas vai ter um vídeo para compartilhar com vocês. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Olha quem chegou aqui. Deixa eu chamar aqui. Eu falei para vocês que antes de acabar a chegar.
Olha aqui quem chegou, olha. Oi. Olha aqui, baixa um pouquinho mais, amor. Isso. Cheguei agora, Olha, gente. que legal, não é? Então pronto, gente. Nós estamos orando firmemente por todos e vamos juntos, conectados, em oração, vencer tudo isso. Que Deus abençoe, viu? Olha, um beijo um beijo a todos. Tchau, gente. Tchau. Aqui.